Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Domingo da Sagrada Família, domingo pós-Natal. Ele se fez homem. Acabamos de ver o Emmanuel, Deus conosco, deitado numa manjedoura, num pequeno presépio, como uma criança recém-nascida, envolto em panos segundo os costumes humanos, mas divinamente celebrada pelo santo exército dos anjos. Os anjos ficaram encarregados de anunciar o seu nascimento aos pastores, pois Deus Pai concedeu aos espíritos celestiais este maior privilégio, ser o primeiro a pregar a Cristo. E quem poderia pregar primeiro a presença de Deus em nosso meio, senão as criaturas mais sublimes, os anjos? Também acabamos de ver como Cristo se submete à lei mosaica, à lei do Antigo Testamento. Vimos como Deus, o legislador, se submeteu como qualquer homem às suas próprias leis. Ele, que criou o caminhar, terá que aprender a caminhar. Ele que criou a fala, terá que aprender a falar. Ele que criou as leis, terá que se submeter às leis, para a nossa salvação. Esta é a razão pela qual São Paulo nos dá a lição. Quando éramos menores, éramos escravizados pela natureza do mundo. Mas quando o tempo se cumpriu, quando o tempo alcançou a sua plenitude, Deus enviou seu único Filho. Agora, nascido de mulher, Ele que foi gerado desde toda a eternidade, agora nasce de uma mulher, nasce sob a lei, para resgatar todos os que estavam sob a lei, para nos resgatar, nós que estávamos presos no pecado e na morte. Assim, Cristo resgatou da maldição e da morte, da lei, aqueles que estavam sob a lei, mas não aqueles que cumpriam a lei. E como Jesus nos resgatou? Jesus se fez obediente em tudo a Deus Pai, para reparar os pecados da prevaricação cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva, e depois por toda a humanidade. Lembremos-nos que está escrito que assim como pela desobediência de um só homem todos foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um só homem todos serão feitos justos. Por Adão nos tornamos pecadores. Por Jesus fomos justificados e recebemos a salvação. Portanto, como nós, Jesus se sujeitou ao jugo da lei para nos resgatar da lei, para nos resgatar do pecado. Era apropriado de fato que ele cumprisse toda a justiça, pois ao assumir verdadeiramente a condição de servo, inscreveu-se pela sua humanidade no número dos súditos e se fez escravo. Deus, o Verbo eterno, quando no ventre de Maria Santíssima assume a nossa humanidade, se fez um escravo. Não deveria sê-lo, porque nunca pecou, mas assumiu toda a nossa condição. Por nós, se fez homem, se fez escravo, se fez pecado, se fez criatura, para nos resgatar do mal, do pecado e nos elevar a participar da vida do Pai. O evangelista presta-nos, portanto, ainda outro serviço, contando-nos tudo o que o Filho de Deus, que se fez carne, suportou por nós e para nós. Jesus não deixou nada, assumiu toda a nossa pobreza, e nós o glorificamos como Redentor. Nós o glorificamos e adoramos como Senhor, como Salvador e como Deus, porque a Ele, com Ele, a Deus Pai são devidos a glória e o poder, juntamente com o Espírito Santo para todo sempre. Celebramos assim Deus feito carne, celebramos a festa da Sagrada Família, Jesus, Deus e homem, Maria e José, a Sagrada Família.
o nosso olhar passa do centro do presépio, Jesus, para contemplar a Virgem Santíssima e o glorioso São José, que estão perto e junto dele. O Filho eterno do Pai passou da família eterna, vivia com o Pai e o Espírito na eternidade. Saiu deste convívio, que é a Santíssima Trindade, e assumiu a família terrena, formada pela Virgem e por São José. Quão importante deve ser a família aos olhos de Deus, quando a primeira coisa que Deus procurou para o seu Filho diletíssimo foi uma família, e encontrou o coração puríssimo da Virgem Maria e o coração justíssimo de São José. Jesus, para nos salvar, abandonou a sua glória. O Pai, para nos salvar, enviou seu Filho, buscou uma família para ele. Jesus saiu do convívio do Pai e do Espírito e assumiu totalmente a nossa humanidade. Quanto amor Deus nos destinou, quão preciosos somos para Deus. E Ele de nós apenas quer o nosso amor e a nossa felicidade, porque amá-lo e ser fiel a Ele é o modo como nós encontramos e alcançamos a salvação. Amar a Cristo e ser fiel a Ele é amar a vida eterna e alcançá-lo. Por isso Jesus se fez homem, para que nós, vendo-o e ouvindo-o, possamos amá-lo mais e mais e mais, e nos salvar e viver a vida eterna junto com Ele, o Pai, o Espírito Santo. Feliz domingo, dia do Senhor. Deus abençoe você e que ao Santíssimo Nome de Jesus todo joelho se dobre.